Boa noite a todos. Pauta 004-2025, de 27 de março de 2025, da segunda reunião ordinária do terceiro mês de 2025. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao senhor secretário que faça aí a chamada dos senhores vereadores presentes para constatação de quórum. Charles Crislan Elias da Silva, presente. Denis Cristianos dos Passos. Presente. Fabiano da Silva. Presente. Guilherme Henrique Zanuto. Presente. Isabel de Souza Pereira. Presente. Gerry Adriane da Silva. Presente. Júlio César Gonçalves. Presente. Karina Aparecida Machado da Silva. Presente. Wesley Gustavo Tozarim. Obrigado, vereador. Charles, aqui, ó. Mexe comigo. Tirei de novo e coisa. Tirei. Convido o vereador Charles para fazer aí a leitura, né, do versículo bíblico. Bem-aventurado o homem a quem tu instruíres, Senhor, e na tua lei amestrares, a fim de pôr em descanso nos dias maus, entretanto que se abre da cova para o pecador. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Delta, iniciamos nossos trabalhos. Gostaria aí, né, senhor secretário, fazer a leitura da ata da reunião anterior. Uma palavra, o vereador Wesley. Leitura da ata. Em votação, então, o pedido de dispensa da leitura da ata anterior. Quem concorda com o pedido de dispensa da leitura, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovada, então, a dispensa, né, da leitura da ata anterior. E para a gente deixar muito bem claro sobre a questão da dispensa, né, porque os nobres vereadores já têm ciência da ata, inclusive, né, a ata é assinada, e logo após também, posteriormente, a gente dá publicidade nela também no nosso site aí da Câmara Municipal. Leitura de... Leitura de correspondência, comunicações e homenagens. A gente tem aqui um documento do vereador, né, do Fabiano da Silva, sobre que ele trouxe para a gente aqui, né, que seria aqui um desagravo público, né, em favor do vereador Fabiano da Silva. E vou passar aqui para o secretário, para ele estar fazendo a leitura desse documento do vereador Fabiano da Silva. Pedido de desagravo público ao vereador Fabiano da Silva. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja realizado um desagravo público em favor do vereador Fabiano da Silva, em razão dos fatos narrados na petição anexa que configuram violência aos direitos e prerrogativas de parlamentar. Conforme exposto na referida petição, o vereador Fabiano da Silva foi detido de maneira arbitrária por agentes da Polícia Militar enquanto exercia função pública e fiscalizadora. O vereador foi acionado por um município e deslocou-se até o local da ocorrência para verificar a legalidade da prisão de seu irmão, limitando-se a registrar os fatos por meio de filmagens.
sem interferir na ação policial. Sua atuação visava apenas garantir a transparência e o cumprimento da legalidade, o que se encontra dentro das atribuições fiscalizatórias inerentes ao mandato do parlamentar. Tal situação afronta não apenas sua dignidade, mas também o princípio da inviolabilidade do mandato parlamentar previsto na Constituição Federal e no regimento interno dessa Casa Legislativa. Diante da gravidade dos acontecimentos, solicitamos que seja incluída na pauta da próxima sessão, né, no caso, o documento foi recebido no dia 17 de março, da próxima reunião legislativa, a realização de um ato de desagravo público, com ampla divulgação, reafirmando o compromisso dessa Casa com a defesa das prerrogativas parlamentares e com respeito aos direitos fundamentais de seus membros. Nesses termos, peço deferimento, Fabiano da Silva, vereador da Câmara Municipal de Delta. Presidente, peço a palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Fabiano da Silva. Boa noite a todos. Como desagravo, em considerando o requerimento, peço ao presidente da Casa que seja publicado no site oficial da Câmara na nota de repúdio ao abuso sofrido. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, vereador. A gente vai dar publicidade à solicitação do novo vereador. O quê? Não, tá. A gente tem ainda a correspondência interna aqui. Só para dar publicidade aí, né, para quem está aqui nos acompanhando, primeiramente eu quero agradecer, né, deixei passar batida aqui, quero agradecer a presença de todos e de todas, né, tem aqui moradores da cidade de Delta, servidores tanto do Executivo, do Legislativo, e eu quero só comunicar que na data de hoje, referente à questão ali da construção, né, da segunda etapa da construção da Câmara Municipal de Delta, a gente hoje notificou a empresa, né, sobre a questão do trabalho ali pericial, que foi, né, que finalizou, né, foi feito os levantamentos devidos e a gente então comunicou aí a empresa, né, e tão logo também será anexado também o laudo pericial a representação, ora ali, né, anteriormente comunicado ao Ministério Público também, tá? Um outro fato também que eu quero deixar registrado, até peço o oficial legislativo que conste em ata, por gentileza, que, né, eu fiz uma reunião com os servidores da casa no dia 28 de fevereiro, quanto relacionada à questão que é notória, a questão aí de de um suposto aí desaparecimento de 2 notebooks da Casa Legislativa, que inclusive esses notebooks ele é lotado na sala da presidência, né? E então assim, mediante naquele momento ali o novo vereador Júlio César, ele citou naquela reunião que um dos notebooks estava na casa e que o outro seria entregue no outro dia. E, né, para a gente realmente, eu procurei saber, falei, não, então vamos fazer uma reunião, a gente reuniu e pedi para registrar em ata sobre esse fato, né? Então, eu reuni com os servidores da casa e os mesmos desconheciam. Então, assinou esse documento o advogado Marcos Alberto Esteva, o oficial legislativo Paulo Henrique Camilo dos Reis, o contador Paulo Henrique Mendes dos Santos, Michel da Silva Barbosa, Fabiana Hanaoka, Dalva Cristina Bozola e Keila Fagundes. Tá? Então, eu peço ao senhor Paulo Henrique que conste em ata, por favor. Outro fato também que eu quero deixar aqui, está aqui comigo, né, que é um requerimento aí de uma possível aí, uma abertura aí de comissão parlamentar, né, de inquérito, uma CPI, e que tem aí como justificativa a própria operação da Polícia Civil, que foi desencadeada aí no ano passado,
né, chamada de Límpidos, que visava investigar aí algumas práticas, supostas práticas, né, de crimes aí contra a administração pública. Um dos exemplos aí dessa suposição seria uma ilegalidade, né, como foi a forma aí de compra de carne, né, tem até o processo licitatório aqui 69/2022, pregão eletrônico 46/2022, onde foi homologado. Então, está comigo aqui, quem quiser assinar comigo, né, para a gente estar abrindo essa CPI. Então é isso. Declaro então encerrada a parte do expediente e aberta a ordem do dia. Segunda parte. Projeto de Lei 005 de 2025, em tramitação. Autoria do vereador Júlio César Gonçalves. Autoriza o Poder Executivo a denominar Jesus Aparecido de Oliveira logradouro público desta cidade e contém outras providências. Presente. Com a palavra, o vereador Júlio César. Esse senhor, né, falecido senhor Jesus Aparecido de Oliveira, ele foi um morador muito antigo aqui de Delta, morou aqui em Delta uns 50 anos mais ou menos, as quais deixou os filhos de Carlos Alberto de Oliveira, Dalberto de Oliveira, Luiz Alberto de Oliveira e José Humberto de Oliveira. Ele morou ali sempre na rua Ézio Rosa Pereira, no Novo Horizonte. Acho o Bianinho, tanto o Gerrinho, acho que tem conhecimento, né, se conheceu ele, né? Vizinho do Bianinho lá em cima. Então conto com o apoio dos edis aí. Bora a palavra. Obrigado, vereador. Então o projeto, né, segue em tramitação na Casa Legislativa. E projeto de resolução, aqui a gente tinha aqui o projeto de resolução 003 de 2025, né, de autoria aí, da Câmara Municipal de Delta, e eu vou tirar, tá? Eu estou tirando esse projeto de pauta, tá bom? Projeto de emenda à lei orgânica 001/2025, votação no segundo turno. Achei por bem melhor, fechando, tá? Então, projeto de emenda à lei orgânica 001/2025, votação, né, no segundo turno, de autoria da Câmara Municipal de Delta, que altera aí os dispositivos da lei orgânica do município de Delta e contém outras providências. Então, quem concorda com a aprovação do projeto no segundo turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o projeto de emenda à lei orgânica 001/2025 no segundo turno. Com a palavra, vereador Charles. Esse aí que vai tirar de pauta agora. É aquele da supressão, vai sair agora de pauta. Com a palavra, então, o vereador Charles. Boa noite a todos. Boa noite a todos novamente. Um projeto aí que já é de conhecimento de todos, né? Todos os parlamentares aqui, que diz respeito à referência da presidência. Eu já quero deixar aqui registrado meu interesse, tá? Em estar presidente aí no ano seguinte. E espero poder contar aí com o voto de todos aqui presentes. No melhor momento, na oportunidade. Obrigado, vereador. Como o projeto foi aprovado, né, no segundo turno, ele segue depois aí para a sanção, tá? E de antemão, o senhor já pode contar com o meu voto já, tá bom?
Presidente, Com a palavra o vereador Wesley. eu também quero aqui, primeiramente, boa noite a todos. Quero deixar o vereador ciente que o mesmo também pode contar com o meu apoio, com o meu voto. Presidente, Obrigado, vereador Wesley. Com a palavra o vereador Guilherme. boa noite a todos. Queria também deixar claro aqui para o vereador Charles que ele pode contar com o meu voto. Presidente, Obrigado, Guilherme. Vereador Guilherme. Com a palavra a vereadora Karina. gostaria de deixar claro que o senhor também pode contar com o meu voto. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Fabiano. queria deixar bem claro que o Charles Cris pode contar com o meu voto também. Obrigado, vereador. Ô, presidente, Com a palavra o vereador Gerri. boa noite a todos. Pode contar com a minha palavra, vereador Charlie. Presidente, Obrigado, vereador GR. Com a palavra, o vereador Júlio César. o vereador pode contar com o nosso apoio também. Presidente, Obrigado, vereador Júlio César. Com a palavra, a vereadora Isabel. pode contar com o meu voto também. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora Isabel. Dando prosseguimento aqui, tem o projeto de lei aqui, né, que tá na pauta aí, de autoria da Prefeitura Municipal de Delta, mas seguindo aqui a sugestão e até, né, a gente conversando, a comissão pediu, né, a possibilidade de a gente estar tirando de pauta esse projeto. Então, eu estou tirando de pauta esse projeto aqui de lei 010/2025, onde a gente chegou num acordo, né, que esse projeto vai ser independente do parecer da comissão, ele vai ser pautado na próxima reunião ordinária. Tá? Então, o projeto 010, ele não vai seguir para votação. Projeto de lei complementar 012/2025, votação no primeiro turno, de autoria do vereador Charles Crislan, que dispõe aí da criação do Centro de Reabilitação e Fisioterapia, o CREFA Sérgio Antônio Fontes, no espaço da Academia em Saúde. Sérgio Antônio Fontes, local que nunca foi utilizado e nem registrado pelo município de Delta, junto ao CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e órgãos competentes. Então, vou colocar o projeto em votação no primeiro turno. Quem concorda com o projeto do vereador Charles Crisman, o projeto 012/2025, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o projeto 012/2025 no primeiro turno. Projeto de lei complementar 013/2025, votação no primeiro turno, autoria vereador Charles Crislan, que dispõe da criação do cartão cidadão deltense e da outras providências. Então, em votação aí no primeiro turno, quem concorda com a aprovação do projeto no primeiro turno, o projeto 013/2025, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o projeto 013/2025 no primeiro turno pelos nobres vereadores. Anteprojeto de lei 003/2025 em tramitação. Autoria vereador Charles Crislan e vereadora Karina, que altera o artigo 1º e o artigo 2º da Lei Municipal número 560/2020, de 29 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos municipais de Delta, Estado de Minas Gerais, elevando o valor mensal do benefício para R$ 500 mensais, estabelecendo a sua concessão por meio de cartão alimentação e definindo critérios para o seu recebimento. Presidente, gostaria da Com palavra. a palavra, a vereadora Karina. Primeiramente, boa noite a todos. E eu vou ler o que vai ser tramitado para alteração. Entenda. Altera o artigo 1º e o artigo 2º da Lei Municipal número 560 de 2020, de 29 de janeiro de 2020,
que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação dos servidores públicos municipais de Delta, Estado de Minas Gerais, elevando o valor mensal do benefício para R$ 500, estabelecendo a sua concessão por meio de cartão alimentação, definindo critérios para o seu recebimento. No artigo 1º da Lei Municipal 560 de 2020, de 29 de janeiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. No artigo 1º, fica constituída, no âmbito da Prefeitura Municipal de Delta, Minas Gerais, o direito de percepção mensal do auxílio de alimentação, de natureza indenizatória, aos servidores públicos municipais efetivos e contratados da administração direta que cumprirem os seguintes critérios: estar em efetivo aos exercícios das funções, possuir carga horária de trabalho igual ou superior a 20 horas semanais. No artigo 2º da Lei Municipal 560 de 2020, de 29 de janeiro de 2020, passa a vigorar a seguinte redação: o auxílio alimentação será concedido mensalmente aos servidores que atenderão aos critérios estabelecidos no artigo 1º desta lei, no valor de R$ 500, exclusivamente por meio de cartão alimentação eletrônico a ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal. No artigo 3º da Lei Municipal 560 de 2020, de 29 de janeiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: no artigo 3º, não fará jus ao benefício do auxílio alimentação os servidores que enquadrem nas seguintes situações: estar afastado do trabalho no período superior a 30 dias consecutivos, exceto por meio de licença médica ou licença maternidade ou paternidade, tiver mais de 3 dias faltas injustificadas durante o mês, mesmo que por um turno, servidores cedidos a outros órgãos ou entidades com ônus para órgãos distintos, salvo dispor legal em contrário. No artigo 4º da Lei Municipal 560 de 2020, de 29 de janeiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: no artigo 4º, no caso de retorno de afastamento sem remuneração, que não implique a perda de benefício, conforme o artigo 3º, inclusive no 4º desta lei, o auxílio alimentação será devido aos servidores a partir do mês subsequente ao da comunicação formal do retorno à Secretaria de Recursos Humanos, desde que cumpridos os critérios do artigo 1º. O artigo 5º da Lei Municipal 560 de 2020, o auxílio alimentação, no caso dos servidores que acumulem o cargo, será concedido apenas em uma matrícula, com crédito de um único valor mensal, desde que os servidores cumpram os critérios estabelecidos no artigo 1º, em pelo menos uma das matrículas. No artigo 6º da Lei Municipal 560 de 2020, a Prefeitura de Delta, Minas Gerais, poderá regulamentará demais regras através do decreto. Fica acresciado o seguinte artigo da Lei Municipal 560 de 2020. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar por decreto, no prazo de 90 dias, a contar com a publicação desta lei, as normas de procedimentos necessários à implementação do cartão alimentação, mas não se limitando-a. Os critérios para a escolha da empresa fornecedora pelo cartão alimentação, as regras de utilização do cartão alimentação por servidores, a medida de segurança e controle do sistema, as formas de comunicação e informações aos servidores sobre o uso de cartão. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas e necessárias. No artigo 9 da Lei Municipal, entra em vigor, na data dessa publicação, revogada a disposições em contrário. A justificativa, pessoal, é que a gente fez um levantamento, eu e o vereador Charles, dos municípios aqui da nossa região. E a gente viu que há todos os valores superior ao nosso município. Lembrando que o cartão Vale Alimentação não entra na dotação orçamentária do município. Então, a gente pede encarecidamente para a Leiriane
que seja aprovada, né, por valor de R$ 500, e passo a palavra para o vereador Charles, para ele dar um complemento. Ô, pessoal, só complementando, chegou inclusive uma notificação. Decreto. Um ofício. Chegou, Isso, foi um isso, chegou inclusive um ofício, né, do sindicato, né, dos servidores, né, e aí a gente tentou alinhar o máximo possível aí, né, dentro da necessidade dos servidores hoje, que o sindicato é quem tem total autonomia para poder falar aí as necessidades, dentre outras questões. É apenas um anteprojeto, né, pessoal, de ideias. A gente tem percebido, pelo menos eu, a Karina, os demais eu acredito que também, que os servidores têm questionamentos no que diz respeito ao vale alimentação acoplado de juntar a folha de pagamento. Então, assim, a gente precisa urgentemente tratar essa situação, colocar aí a par um cartão, né, que passe dentro do município, dentre outros locais, para que não venha ali de junto da folha de pagamento. Esse é um dos principais focos do projeto. E, claro, também o estudo dessa valorização aí, no que diz respeito a esse ticket de alimentação, esse vale alimentação, né, colocando aí a possibilidade, se possível, de R$500, que eu acho que é o que está dentro do parâmetro aí, né, e inclusive foi um valor solicitado pelo sindicato, né, quem representa aí a classe trabalhadora. No mais é isso, e nós colocamos aí, mais uma vez, tenho certeza que eu e os demais, à disposição aí de todos os servidores, para todas as tratativas, os que diz respeito aos direitos, né, isso aí eu tenho certeza que é algo que faz grande validade aí para a nossa classe. Obrigado, vereador Charles e vereadora Karina. Tá? Então, o projeto segue na casa, tá tramitando. Quer dizer, o anteprojeto 003-2025. Agora, a gente tem a outra parte da reunião, né, que é sobre os requerimentos, indicações. Eu queria ver com os nobres vereadores, né, com as vereadoras também, qual a melhor forma, porque eu acho que a gente tem aqui 16 requerimentos, né, na pauta. Se cada um aqui quer fazer a leitura do seu requerimento, ou um breve relato do requerimento, o que os nobres preferem? O presidente, eu me coloco à disposição aí, pessoal. Quem quiser, eu faço a leitura aí de tudo, certo? Presidente, o meu, se o vereador Charles quiser, ele pode ser. Tranquilo, vereador, conforme a gente já tinha conversado, tá? Aí, então, os requerimentos do vereador Gerry, o vereador Charles vai fazer a leitura. Tá bom? Então, vamos dar prosseguimento. Então, requerimento número 033 de 2025, de autoria da vereadora Karina. Presidente. Com a palavra a vereadora Karina. Esse requerimento da vereadora, que subscreve e propõe, observadas as normas regimentais, seja oficializada pela senhora prefeita municipal na forma regimental, ouvindo-se o plenário para que crie um programa de caixa de dinheiro para eventos do ESF. A justificativa, pessoal, é que a gente faz vários eventos nos ESFs da unidade. Inclusive, hoje teve palestra nas escolas e semana que vem tem as palestras com as crianças infantis. E a gente tem que sempre pedir ajuda, né, para o pessoal. Então, para evitar ficar pedindo ajuda para o pessoal para comprar as coisas para fazer esses eventos, eu gostaria que a prefeita analisasse com cautela para a gente fazer um pequeno caixa, onde será feita a prestação de conta e será disponibilizado R$3.000 para cada ESF da nossa unidade aqui do nosso município. Acredito que vai atender e melhorar bastante essa demanda. Obrigado, vereadora Karina. Então, em votação, requerimento 033-2025, de autoria da vereadora Karina. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 034-2025, de autoria do vereador Guilherme. Presidente. A palavra, vereador Guilherme. O vereador que subscreve propõe que, observadas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, na forma regimental e ouvindo-se o plenário, para a criação de uma comissão formada por educadores e membros do Legislativo a fim de revisar o plano de carreira da educação. Como justificativa, o plano de carreira da educação é instrumento fundamental para garantir a valorização dos profissionais da área,
bem como a melhoria contínua da qualidade do ensino. No entanto, a atual estrutura do plano vigente apresenta defasagens, que precisam ser revisadas para adequá-lo às demandas atuais da categoria e das diretrizes nacionais de valorização dos profissionais da educação de Delta. A organização dessa comissão permitirá um estudo aprofundado sobre a situação do plano, sendo possível garantir que as alterações propostas sejam fruto de um amplo debate contemplando os interesses dos profissionais e a realidade orçamentária do município. Obrigado, vereador Guilherme. Então, em votação, requerimento 034-2025. Quem concorda com o requerimento, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o requerimento 034-2025, de autoria do vereador Guilherme, por unanimidade. Requerimento número 035, de 2025, de autoria da vereadora Karina. Presidente, A palavra à vereadora Karina. a vereadora que subscreve propõe que seja observadas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal da forma regimental, ouvindo-se o plenário para a criação de hortas comunitárias para as escolas, revitalizando terrenos abandonados e fomentando a economia local. A justificativa: os terrenos abandonados na cidade apresentam uma comunidade para criação de espaços verdes e produtivos, melhorando a qualidade de vida dos moradores e promovendo a sustentabilidade. Além disso, a criação de hortas comunitárias pode ajudar a fornecer produtos frescos e saudáveis para a escola, contribuindo para a melhoria e a saúde do bem-estar dos estudantes. Além de tudo, é uma das que mais vem reclamações para a gente, são os terrenos, né, baldios da cidade, onde está tendo bastante insetos, escorpiões. Então, o meio da gente melhorar essa questão é a gente fazendo essa questão das hortas comunitárias. Obrigado, vereadora. Então, em votação, requerimento 035-2025. Quem concorda com o requerimento, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 035-2025, de autoria da vereadora Karina. Requerimento número 036-2025, de autoria do vereador Guilherme. Presidente, A palavra, vereador Guilherme. o vereador que subscreve propõe que, observadas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, na forma regimental, e ouvindo-se o plenário para a criação da moeda verde municipal. A justificativa, presidente: a moeda verde municipal surge como uma iniciativa inovadora para promover a sustentabilidade, estimular a coleta seletiva de lixo e fomentar o comércio local. A proposta combina com proteção ambiental, com desenvolvimento econômico, criando um ciclo virtuoso de reciclagem, geração de renda e incentivo ao consumo nos estabelecimentos da própria cidade. Aqui eu separei alguns objetivos desse requerimento: estimular a coleta seletiva, incentivar a participação dos cidadãos na separação e destinação correta dos resíduos recicláveis, promover a sustentabilidade, reduzir impactos ambientais por meio de reaproveitamento de materiais e conscientização da população, gerar renda para a população, implementar uma cooperativa para vender os materiais reciclados e redistribuir os lucros na forma de crédito, fomentar o comércio local, garantir que os valores dos cartões magnéticos sejam utilizados exclusivamente em estabelecimentos do comércio local, gerando mais emprego e fortalecendo a economia da cidade de Delta. Obrigado, vereador Guilherme. Então, em votação, requerimento 036-2025. Quem concorda com o requerimento, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o requerimento 036-2025 por unanimidade. Requerimento 037-2025, de autoria também do vereador Guilherme. Presidente, A palavra, vereador Guilherme. o vereador que subscreve propõe que, observadas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, na forma regimental, e ouvindo-se o plenário para que se crie a Coordenação Municipal de Português e Matemática para o Ensino Fundamental 2. A justificativa é a implementação
de uma coordenação municipal para a língua portuguesa e matemática é essencial para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, garantindo alinhamento pedagógico e melhoria na qualidade da educação. Essas áreas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e formação do cidadão, dos alunos, pois impactam diretamente outras disciplinas e a capacidade de compreensão do mundo. Com uma coordenação dedicada, é possível atender demandas específicas, acompanhar indicadores educacionais e implementar estratégias inovadoras que potencializam os resultados acadêmicos. A importância do domínio em língua portuguesa e matemática se reflete diariamente nos principais indicadores educacionais do Brasil, como Saresp, Prova Brasil, Enem, entre outras. Essas avaliações são fundamentais para medir a qualidade de ensino, identificar desafios na aprendizagem e direcionar políticas públicas educacionais. Aqui tem alguns exemplos, como o desempenho geral em provas, em exames do Sareps, Prova Brasil, habilidade de leitura, interpretação textual, escrita são amplamente avaliadas. A capacidade de compreender enunciados afeta diretamente o desempenho em todas as disciplinas. Redação no Enem, a redação representa um peso significativo no cálculo da nota final e exige domínio gramatical, argumentação clara e pensamento crítico. Na Olimpíada Portuguesa, estimula a criatividade, interpretação textual e habilidades de escritas, incentivando os alunos a se expressarem e desenvolverem suas competências comunicativas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Então, quem concorda com o requerimento 037/2025, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o requerimento 037/2025 por unanimidade. Requerimento 038/2025, também de autoria do vereador Guilherme. Presidente. A palavra ao vereador Guilherme. O vereador que subscreve propõe que, observadas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, na forma regimental, ouvindo-se o plenário para a criação do Escritório Municipal de Engenharia Civil. A criação do Escritório Municipal de Engenharia Civil é essencial para atender às demandas técnicas da sociedade, promovendo a segurança na construção e contribuindo para a organização urbana. Oferecer acompanhamento técnico e gratuito para a população deltense, auxiliando no planejamento e na execução das obras de maneira segura e eficiente, evitando acidentes e garantindo conformidade com as normas vigentes. Além disso, o escritório será responsável por coletar informações técnicas que aprimorem o cálculo de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, contribuindo para o aumento da arrecadação municipal, indispensável para o financiamento de políticas públicas e infraestrutura. Aqui tem alguns objetivos desse requerimento, presidente, que é seguranças em obras, oferecer acompanhamento técnico gratuito para cidadãos que necessitam de suporte em projetos e reformas, construções, evitando problemas estruturais e acidente. Apoio técnico à sociedade, auxiliar a população de baixa renda no entendimento de cumprimento de normas técnicas e urbanísticas, levantamento de dados urbanos, realizar na coleta e na análise de informações técnicas das edificações, contribuindo para o cálculo de atualização do IPTU. Educação e conscientização, promover capacitações e campanhas informativas sobre a segurança e regulamentação em obras. Fortalecimento de arrecadação, garantir uma boa base de dados mais precisa, aumentando a receita municipal por meio de cálculos adequados de tributos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Guilherme. Então, em votação, requerimento 038/2025, de autoria do vereador Guilherme. Quem concorda com o requerimento, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 038/2025. Requerimento 039/2025, de autoria do vereador Charles e da vereadora Karina. Com a palavra o vereador Charles. Os vereadores que subscrevem, vêm através desse requerimento, requerer através da Secretaria de Saúde, com a excelentíssima senhora prefeita, que seja reativado os atendimentos de especialidades médicas, na verdade reativado a unidade de atendimento do bairro Colorado. O referido documento vem com o intuito de atender uma solicitação dos moradores que ali residem, uma vez que aquele local possui uma unidade para atendimento
das pessoas que são moradoras do bairro. É importante frisar, pessoal, que existem pessoas que não possuem condições de se deslocarem aqui para as unidades de atendimento do município, né, dentro aqui da cidade, impossibilitando, assim, de terem atendimentos médicos, dentre outros. Além do mais, naquela área existem diversas pessoas idosas, hipertensas e diabéticas que precisam de atendimento de saúde de maneira frequente. A unidade de atendimento estando ativa é fundamental para os moradores daquela área, descartando qualquer possibilidade do serviço público de saúde não fazer cobertura naquele local. É uma questão que já vem aí, uma luta de muito tempo, questão de condições estruturais da unidade também, a questão dos atendimentos. Então eu quero pedir encarecidamente aí, né, um suporte da Secretaria de Saúde, do Executivo, para dar uma atenção para o pessoal do bairro do Colorado. Tem sofrido bastante com isso, a gente com conhecidos, pessoas em visita, é uma queixa muito grande, tá, pessoal? E existe muito mesmo dificuldade de pessoas que não conseguem manter, né, os atendimentos aqui de juntar ao município, né, de maneira frequente. Então, como a gente tem condição, né, de estar indo para lá, o PSF2, a unidade do centro, faz a cobertura, fazia até então a gente precisa que seja reativado isso aí, pedir com carinho, né, aí o executivo para atender a demanda lá do bairro, tá certo? Presidente. Com a palavra a vereadora Karina. A gente visita bastante o bairro Colorado, igual o Charles falou, é um pedido muito grande dos moradores, lembrando que lá está pronto, lá já foi reformado, e a gente pede para a Leiriane dar uma atenção ao bairro Colorado. Não pus o requerimento também, mas dá uma atenção na questão da poeira lá, que tá grande também, a questão da coleta de lixo. Então, assim, os moradores do bairro estão se sentindo abandonados. Então, a gente pede para a Leiriane dar uma atenção e acredito que vai ajudar bastante as pessoas idosas lá, essa unidade. Obrigado, vereadora. Então, em votação, requerimento 039-2025. Quem concorda com o requerimento 039-2025, de autoria do vereador Charles e da vereadora Karina, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 039-2025. Requerimento 040 de 2025, de autoria do vereador Charles. Vem através desse requerimento, né, solicitar que seja realizado, se possível, a extensão de rede de energia elétrica e instalação de postes de luz com luminária na Rua 4, também do bairro Colorado. É uma outra demanda que já vem aí de tempos, né, os demais vereadores provavelmente devem ter sentido essa solicitação também, e é algo que já foi tratado aí junto à CEMIG, junto à antiga gestão. Eu até quero deixar aqui, eu acredito que nós aqui da Casa Legislativa, eu até andei conversando com os demais aí, nós precisamos de, eu não sei, uma audiência pública, né, a gente tem como oficializar, convidar, convocar a CEMIG, né, para a gente esclarecer tantas demandas que tem no município. Eu acho que falta aí um carinho deles mesmo com a nossa gente, com as soluções aqui do município. E a gente propõe aí uma audiência pública, convocar a comunidade, porque chega bastante demanda, para a gente esclarecer, centralizar as ideias com o executivo, ver o que de fato pode ser feito, o que não pode ser feito, até onde está a responsabilidade da CEMIG, que é quem está aí fazendo a concessão. E a gente, como é a Casa de Leis, tomar as medidas necessárias para poder sacudir isso aí, né, e trazer a resposta que tantas pessoas querem. Lá na Rua 4, por exemplo, precisa de uma extensão. Eu acredito que tem uma questão de rede também, eu não entendo tão bem assim, mas os demais aí provavelmente podem entender. Então, o pessoal está sem energia. E foi feita a solicitação, os requerimentos, conversado com o executivo, a antiga administração também, tem lá os protocolos, mas se o nosso executivo puder, né, atender aí, fazer alguma intervenção, com certeza vai ser, sim, de grande validade para todos aqui. E também, né, aproveitando, reiterando aí a possibilidade de a gente fazer essa audiência pública aí, que eu tenho certeza que vai ser de grande validade para a gente cobrar, né, que o serviço ofertado seja entregue realmente, se tem alguma limitação, dentre outras questões aí. Presidente. Com a palavra, vereador Wesley. Eu só queria parabenizar o vereador Charles pelo requerimento, e hoje um dos maiores problemas que realmente o bairro lá vem enfrentando
essa questão da iluminação. Inclusive eu vi a equipe da Cel Minas lá ontem, vi lá hoje, porque na semana passada, segunda, terça e quarta, todos os dias, não tinha energia no bairro, de cedo até 6 horas da tarde. Aí a CEMIG relatou que era problema de galho de árvore, que estava pegando na rede, e aí essa semana estão fazendo a poda lá, né? Mas eu acho que não só lá, mas em todos os bairros, também a questão da iluminação pública, não sei o que está acontecendo, não sei se não tem luminária, porque a população vem reclamando muito nessa questão de troca de lâmpada. Eu até falei com os meninos aí que estavam fazendo a troca, falou que estava esperando chegar um material, não sei se o processo está vigente, mas parece que não tinha entregado ainda. Retorno a palavra ao presidente. Presidente, Obrigado, vereador Wes. Com a palavra, o vereador Júlio César. o vereador Charles, essa é uma demanda que aqui em Delta realmente está uma pouca vergonha. Até está aqui a doutora Vanderlúcia, nós esteve na CEMIG, fizemos reunião lá com o Hudson, né, onde passamos várias demandas para ele. Isso foi em 2023, 22, 23. Não resolveu nada, entendeu? Não teve nenhum êxito. Realmente, Delta, isso é um problema crônico, né, porque realmente precisa de manutenção, e não está tendo manutenção, nunca teve manutenção, nem investimento nessa área, né? Então está chegando um ponto de muita demanda, né? O sistema é muito arcaico, muito antigo, e hoje quem está pagando por isso é a população. Então, infelizmente, precisa de uma solução urgente, né? Não pode esperar mais, não. Então, tem que realmente tomar providência urgente. Presidente, a palavra. Obrigado, vereador. Realmente, o que eu queria falar, o vereador Júlio César ali falou, né? Infelizmente, está vergonhoso, sim, essa questão. A gente é muito cobrado sobre a questão da iluminação pública. Às vezes, né, nem começa a chover muito, a energia, né, já acaba. Então, assim, isso provavelmente, né, o pessoal tem prejuízo, né, com a queima aí, às vezes de eletrodoméstico. Então, assim, infelizmente, a CEMIG deixa muito, né, deixa muito a desejar com a nossa cidade. Presidente. Com a palavra, o vereador Júlio César. Só mais uma. É um assunto tão polêmico, tão grave, que é o seguinte: não adianta prometer nada para a população, entendeu? Vereadores, não promete nada para a população nesse sentido, porque realmente é um assunto que depende da CEMIG. A gente pode tomar providência e correr atrás dele, mas não tem, isso é uma solução que vai demorar. Não desenganar o povo, não. Pode pegar no pé deles mesmos, entendeu? E eles têm que responder à população o que está acontecendo aqui. Realmente falta investimento. E não é investimento público, não, é investimento da CEMIG. Entendeu? Presidente. Obrigado, vereador. Com a Júlio. palavra, o vereador Gerri. Ô, Júlio, mas não tem como ter uma base da CEMIG aqui em Delta, não? O tanto de habitante que tem, né? E fazer um projeto, requerimento dos novos vereadores? Não, o vereador, não é nem questão de ter uma base, não. Acho que precisa ter uma subestação, né? Na verdade, aqui na Fosfer tem uma subestação já. Entendeu? Só que em Delta, infelizmente, fica essa pouca vergonha, né? Porque acaba a energia, não pode nem trovejar, acaba a energia. Ele liga no Beraba, até vir. Eu pensava que teria como, tá? Não. Ter uma base assim. Não coloca, não. Para atender mais rápido. Obrigado, vereador. E eu acho que na condição aqui, né, da Casa Legislativa, eu acho que, né, é uma demanda que chega para todos e a Câmara Municipal, os vereadores, eu tenho certeza que a gente está à disposição, né, para estar auxiliando. Se for uma questão de, né, ver realmente essa questão da audiência pública, eu acho que não enquadra por ser uma concessionária, mas a gente convidar também, né, o representante da empresa, e se for o caso, né, e precisar, a gente vê uma forma de estar judicializando isso, né, porque o que não pode é o cidadão, é a comunidade ficar no prejuízo, né. Eu penso assim, porque quando a energia acaba, não é só a questão, às vezes, ali da pessoa, né, da questão ali de não poder ver a TV, né, mas automaticamente o fornecimento de água ele é suspenso ali de imediato, porque depende, né, do bombeamento. Então, é uma coisa bem complexa que realmente a gente precisa intervir imediatamente. Presidente. Com a palavra, o vereador Gé. Só mais uma pergunta. Em respeito do ônibus, horário de ônibus, nós pode interferir no meio ou não?
tem que ser a prefeita mesmo. Ônibus Horário. coletivo? Transporte coletivo? Isso, está péssimo o horário. Eu acho que nós deveríamos pôr um requerimento dos 9 vereadores e correr atrás. Concorda? Pode ir, se o vereador permitir e quiser fazer um requerimento de forma verbal. Faz o nome dos 9 vereadores. né, Pode a Correr questão atrás, de, porque está ruim demais do horário. De domingo, péssimo. Final de semana é. Vocês concordarem, né? Põe aí. Vereador Quatro. Gerrinho, com a palavra, vereador Júlio César. eu fiz uma reunião aqui na Câmara com o pessoal da São Bento, a respeito de horário. O pessoal de Carapava está reclamando por causa do, né, não tinha condição de estar chegando no horário aqui na escola, os professores. Eu reuni com eles aqui na Câmara aqui. Eles colocou um fiscal deles aqui mais de mês que em Delta. E sabe o que eu ouvi do fiscal deles? Que o maior concorrente, tanto do São Bento como da Líder, é a Prefeitura Municipal de Delta. O maior concorrente deles é a Prefeitura. Porque o que acontece? O motorista pega o carro da Prefeitura, passa nos pontos e leva todo mundo para Beraba, ou leva no Grapava. Quando o ônibus vem, não tem ninguém nos pontos mais. Mas se não tem um horário também, Júlio, fica difícil, né? Entendeu? Concordo comigo, É vereador. por isso que não tem demanda aí. Não tem demanda. Entendeu? E o cara chega no ponto, não tem. Cadê o passageiro? Não tem, a prefeitura levou já. Obrigado, vereador. Se o novo vereador, né, permitir, a gente, em forma de requerimento verbal sobre a questão de estar revendo a questão dos horários, melhorias, né, na questão do atendimento aí. Eu acho né? assim, o presidente, correr atrás. Se a pessoa não tem condições, notifica, sei lá, corre atrás, nós estamos aqui para isso. Porque final de semana o povo não vai, não tem como. Com certeza. Então, quem concorda então com o requerimento verbal do vereador GR, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o requerimento verbal do vereador GR. Aí eu peço para o Paulo Henrique, oficial legislativo, que conste em ata, por gentileza. Então, em votação, né, senão a gente acaba esquecendo aqui. Em votação, requerimento 040-2025, de autoria do vereador Charles. Quem concorda com o requerimento 040-2025 permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade. Requerimento 041-2025, também de autoria do vereador Charles. Com a palavra o vereador Charles. Requerer uma vistoria pelo Departamento de Meio Ambiente e responsáveis para avaliação da possibilidade de retirada de uma árvore da rua 72A, número 1109. É uma árvore que tem trago bastante incômodo para o morador lá da residência, para a moradora, que é uma senhora. Ela me procurou aí muito apavorada, mas a prontidão eu já conversei com a Giovana, que foi muito solícita comigo, né, já estava em pauta aí o requerimento, e já vai ser feito já na semana seguinte aí a tratativa, e aí eu vou estar acompanhando aí de perto essa questão, que eu até anexei, tá um pouco ruim as imagens, mas a árvore lá, ela está trincando as paredes da residência, uma residência assim, uma pessoa muito humilde, bem apavorada com a condição. Hoje, inclusive, se eu não me engano, o pessoal está fazendo as podas lá que tem até pegando nos fios do poste também, para poder tentar resolver e fazer o estudo para emitir um laudo hoje, que o meio ambiente está operando dessa forma, uma forma muito correta, para a gente saber se pode ou não fazer aí essa remoção. Mas vou encaminhar aí para o Executivo. Obrigado, vereador. Então, votação, requerimento 042-2025, de autoria do vereador Charles. Quem concorda com o requerimento, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o requerimento 042-2025 por unanimidade. Com a palavra o vereador Wesley. Antes do senhor passar para o próximo requerimento, só quero fazer uma pontuação aqui que o pessoal me avisou que agora no WhatsApp que as luminárias chegou, viu? Que amanhã vai começar a fazer a troca das lâmpadas na cidade que precisa. Que realmente era o problema, era que o fornecedor não tinha entregado, mas que agora na parte da tarde entregou as luminárias lá. Agradecer o pessoal da iluminação pública. Obrigado, vereador. E eu acho que em relação a essa questão das luminárias aí, eu acho que tem que ser muito cauteloso, né? Em questão dos protocolos, né? Eu acho que tem que seguir direitinho a questão do protocolo que está lá, né? Tem um pessoal lá que presta um bom serviço, um serviço de qualidade. Então, é isso, que bom que chegou, né? Está precisando. Eu tinha trocado, presidente, na 38 lá, eu esqueci de falar. Você pulou de projeto.
Eu estava descendo, tinha acabado de trocar o ladeia. Deu certo. Tá. Então tá bom, obrigado, vereador. 42. 42. Não, 42. Requerimento 042 de 2025, de autoria do vereador Charles. Requerimento solicitando aí para o executivo que designe um zelador específico, né, para os cuidados aí com o cemitério do município, pessoal. Tá bom? O pessoal lá tem reclamado bastante nessa questão. Tá? A gente precisa aí, eu entrei com essa solicitação aí para o executivo, para que seja atendida em caráter emergencial. O nosso cemitério municipal precisa urgente de cuidados aí. Eu fui até o local e o pessoal falou que realmente não tem lá um zelador para poder estar fazendo serviço de manutenção e limpeza. E nós, vereadores, inclusive, quando vai aí, né, nos sepultamentos e tudo, o pessoal questiona bastante essa questão. Então, se o executivo puder, né, tá mantendo contínuo aí esse serviço de limpeza e tudo mais, tenho certeza que vai ser um ponto muito positivo para nós todos. Beleza? Então esse requerimento aí eu solicito para colocar um zelador lá específico e tudo mais, analisar a possibilidade de atender esse requerimento aí para nós. Tenho certeza que a comunidade vai ficar muito grata. Obrigado, vereador. Então, em votação, requerimento 042/2025. Quem concorda com o requerimento, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade. Requerimento 043/2025, também de autoria do vereador Charles. Pessoal, esse requerimento aqui é um requerimento que eu solicito informações sobre a possibilidade, tá, pessoal, de criação de uma fanfarra municipal, né, aquisição de instrumentos musicais e a viabilização de um profissional maestro específico para o município. Hoje, se eu não me engano, né, não sei se está ativa, existe uma fanfarra mirim no CS ali, mas assim, aqui eu proponho que seja estabelecida uma fanfarra pro município. Considerando que a cidade já teve, né, 2 fanfarras de destaque, mas todas estão extintas, não existe mais, né? Considerando que a fanfarra poderia representar a cidade nas competições nacionais e criar oportunidades para os nossos jovens e adultos, considerando também a necessidade e obrigação do poder público de investir em projetos culturais e que esses projetos contribuem muitos para o envolvimento de jovens e projetos sociais, tirando os mesmos das ruas. Assim sendo, né, eu solicito ao executivo de junto ao departamento, Secretaria de Cultura, que informa essa Casa Legislativa as seguintes previsões. Qual a possibilidade da criação da fanfarra municipal de Delta, né, uma vez que a única que tem até então aí não é pelo CIES, que é infantil, limitada apenas ao Departamento de Educação, e se existe possibilidade de viabilizar um profissional maestro também, com aquisição de instrumentos musicais, e se o departamento já tem uma previsão deste projeto, e se sim, qual é? Vamos encaminhar esse requerimento aí, está adjunto ao departamento, ao executivo, cobrando resposta. Fanfarra é muito bacana, pessoal, já participei, tive diversas oportunidades de viajar, conhecer outros municípios, participar de campeonatos. Tenho certeza que muitas pessoas de Delta participaram da fanfarra da Ana de Castro, da Olava, era uma competição sadia, né? As pessoas que aqui residem há muito tempo sabem tanto que isso é importante. E hoje os nossos jovens, eles precisam de projetos, né, que tirem eles ali das ruas, de situações contínuas, que tragam aí melhores vivências e tudo mais. E eu tenho certeza que esse é um projeto muito bacana. E está na hora da gente começar a olhar para esse lado também. Tenho certeza aí que o Departamento de Cultura vai trazer para a gente essa resposta também, de junto ao Executivo, para a gente poder acompanhar de perto. 7 de setembro está aí, vamos pensar aí na ideia de estabelecer isso aí, vai ser muito bacana. Obrigado, vereador. Então, em votação, o requerimento 043/2025. Quem concorda com o requerimento, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o requerimento 043/2025 por unanimidade. Requerimento 044/2025, de autoria do vereador Charles, Denis, Guilherme e Carina. O meu não veio aqui, não. É isso mesmo. Quer que lê? Você lê aí?
Os vereadores que subscrevem propõem que, observadas as normas regimentais, sejam oficiadas a senhora prefeita municipal, na forma regimental e ouvindo-se o plenário, para que o município de Delta informe sobre a situação atual dos conselhos municipais. Justificativa. Quais os conselhos municipais estão ativos? 2. Quando será a renovação dos mesmos? Como será a divulgação? Qual a forma utilizada pelo município ou pelo conselho para informar a comunidade do local, dia e horário das reuniões, sabendo que os conselhos municipais têm fundamental importância na vida da comunidade. Portanto, gostaria de que fosse mantido esses e os demais vereadores. Está meio apagado aqui. Gostaria que fosse mantido este e os demais vereadores, além da população, informando-se da composição e das reuniões para participação. Obrigado, vereador. Então, em votação, requerimento 044/2025. Quem concorda com o requerimento permaneça como está. Quem não concorda se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 044/2025. Requerimento 045/2025, de autoria do vereador Gerri, o vereador Charles para a leitura. Esse requerimento aí, ele traz a solicitação e implantação de lombadas para melhoria de segurança viária. O vereador Gerri Adriano da Silva, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o regimento interno dessa casa, vem respeitosamente a Vossa Excelência, após a aprovação da sessão ordinária, que seja encaminhado à excelentíssima prefeita Leriane a solicitação de implementação de lombadas em vias públicas do município, com o objetivo de aumentar a segurança viária, reduzir a velocidade de veículos e prevenir acidentes nas seguintes ruas. Está guiada às ruas seguintes: Rua Estrada Pública, bairro Bela Vista, primeira lombada, uma lombada 1. Rua 27, bairro Bela Vista, uma lombada. Rua 38, bairro Bela Vista também, uma lombada. Foi justificado aqui com base em diversas observações. É notório que a alta velocidade de veículos nessas vias tem gerado sérios riscos aos pedestres e aos motoristas, além de representar um perigo constante para moradores da região. A instalação das lombadas ajudaria a controlar a velocidade dos veículos e contribuiria para o tráfego mais seguro, especialmente em locais próximos a escolas, áreas comerciais e pontos de grande circulação de pessoas. Dessa forma, solicito à Secretaria de Obras e Transportes, né, faça uma análise técnica para a viabilidade da instalação de lombadas nesses pontos críticos, que sejam tomadas providências necessárias para a execução desse pedido. Na certeza de poder contar, né, com a compreensão da Vossa Senhoria, aguardo um retorno favorável e o mais breve possível sobre o andamento dessa solicitação. Obrigado, vereador Charles. Com a palavra, vereador Gerri. Presidente, essa lombada foi pedido porque tem muitas crianças, a Delta inteira, né? Mas no Bela Vista, o Charles também mora lá, mas é do Bela Vista também. Você também faz parte do Bela Vista, Guilherme. Então, foi pedido isso aí, entendeu? Em demanda, principalmente na hora das crianças, vai descer da hora dos alunos, vai deixar, eles vão na praça e vão descer. E também mais final de semana, porque os menininhos brincam até tarde, então, para dar uma analisada, se realmente vocês achar que merece, entendeu? Presta atenção de todos, entendeu? Analisa aí, se achar, a gente fica agradecido aí. Obrigado, vereador. Então, em votação, o requerimento 045/2025, de autoria do vereador Gerri. Quem concorda com o requerimento 045/2025, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o requerimento por unanimidade. O requerimento 046/2025, também de autoria do vereador Gerri, o vereador Charles fará a leitura. É o 7. Ficou pequeno deixar a letra. Esse aqui, ó. No uso de suas atribuições, né, o vereador Gerri vem por meio desse aí solicitar a instalação de uma faixa elevada na Avenida Geraldo Rosa Pereira, especificamente em frente aos números, aos números, né, 1859, próximo ali ao supermercado Bela Vista, e 1792, próximo a Luar Móveis, né.
A Avenida Geraldo Rosa Pereira é uma via de grande fluxo de veículos e pedestres, especialmente no trecho mencionado, que concentra comércios e estabelecimentos que atraem um grande número de pessoas, como o Supermercado Bela Vista e Luar Móveis. Esses comércios geram intenso movimento de pedestres, aumentando o risco de acidentes, principalmente para as pessoas que precisam atravessar a via para acessar esse estabelecimento. A instalação de uma faixa elevada, lombofaixa, ou segunda hipótese, uma faixa de pedestres simples, que contribuirá também significativamente para a segurança de pedestres e motoristas, reduzindo a velocidade dos veículos e oferecendo maior visibilidade e segurança para os transeuntes. Vale destacar que a faixa elevada é um dispositivo de engenharia de tráfego amplamente utilizado para a segurança viária em áreas de grande circulação de pedestres. Diante do exposto, solicito a aprovação desse requerimento, para que a medida do Executivo seja urgentemente tomada. Com a palavra, o vereador Gé. Ô, presidente, essa lombada, essas faixas que pediu lá em frente o pedestre, lá em frente ao mercado, depende do fluxo, entendeu? De gente, principalmente na época de pagamentos, coisas assim. Até a gente mesmo tem uma que... Aqui, Voiá está no meio do asfalto, entendeu? Então ele pega uma coisa, compra lá, vai conversando, aqui vê, está no meio do asfalto, o cara está buzinando, daí é automático, entendeu? Tanto faz criança, tanto faz adulto. Aí os moradores pediu, já vem pedindo, aí eu falei, vou pôr lá. Aí está aí, o projeto está aí, coloquei, requerimento. É isso aí, conto com o apoio de vocês aí. Parabéns, vereador, pelo requerimento. Então, em votação, requerimento 046 de 2025, do vereador Ger. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 046 de 2025. Penúltimo requerimento 047 de 2025, de autoria também do vereador Ger. O vereador Charles, para a leitura. Esse projeto ele trata sobre a criação da Casa de Apoio para Pacientes de Delta. Criar uma Casa de Apoio em Uberaba destinada para acolher pacientes oriundos de Delta que necessitam realizar exames ou tratamentos médicos na cidade de Uberaba. A casa fornecerá acomodação, alimentação e apoio logístico durante o período de espera no transporte, visando garantir o conforto e o bem-estar dos pacientes e os seus acompanhantes. Se a gente poder contar aí, é um projeto, né, ele tem uma estrutura física muito boa e o vereador subscreve que este projeto visa transformar a vida de muitas pessoas de Delta, oferecendo acolhimento e dignidade enquanto aguardam os cuidados médicos necessários. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Gé. Presidente, esse requerimento meu, esse projeto, é porque eu trabalhei na área da saúde, então eu vi que é o sofrimento no ser humano, pessoa mais carente. Acompanhei, trabalhei muito na área da saúde, inclusive está até na área da faculdade. Aí precisou do motorista na área da saúde, que tinha que ser muito gente idoso. Aí eu peguei, apoiei a área da saúde, fui para a área da saúde, aí acompanhei eles. Aí tinha muita gente que, inclusive, até um senhor não, um rapaz, né, aproximado de uns 50 anos. Aí ele fez uma cirurgia, rasgou toda a barriga assim, aí não tinha comida para comer. Aí, inclusive, né, ganhava uma marmita, eu ganhava uma Terezinha e ganhava outra. Aí a mulher dele marcou um ônibus só para ele, não tinha como a mulher dele ir. Aí até levei lá, ela espremeu lá, levou. Aí ela fez assim, você já almoçou? Ela falou, não. Aí eu peguei de minha marmita, a Terezinha deu a dela para ela. Aí o homem me chamou, sem intenção de nada, nem tinha intenção de candidatar. Aí me chamou na casa dele e foi me explicando, nem lembrava mais. Aí então a gente, eu, inclusive também, não gosto nem de lembrar, porque na época, eu sofri muito de minha mãe também. Tem uma água. Minha mãe é cadeirante. Aí eu levei ela sem enxergar. Aí ela fez cocô na fralda, não tinha lugar de trocar minha mãe. Aí por isso que eu
emitir esse requerimento. Não porque eu tenho minha mãe mais, mas as outras pessoas têm. Aí, se tivesse uma casa de apoio, eu poderia levar minha mãe, dar um banho nela, trocar ela. Então, por isso mesmo que eu estou fazendo. É para o bem de vocês mesmo. Porque a gente não tem mãe mais, perdeu a riqueza que tinha. Então, quem tem, dá valor na sua. Entendeu? Aí eu tive que ficar com a minha mãe lá. Aí meu irmão estava trabalhando, mora no Beraba, não estava ninguém em casa, aí eu tive que ficar com ela lá, não tinha lugar de trocar ela. Aí eu peguei, aí fiz esse requerimento, pensando na mãe de vocês. E peço desculpa a todos, porque falou que é mãe, a gente emociona. É isso aí. Obrigado a todos, hein? Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Isabel. Quero parabenizar, né, o vereador Gerry. Realmente é um requerimento que precisa, né? Realmente precisa mesmo. Eu também trabalho na área de saúde, a gente presencia essas coisas. Por mais que eu tenha certeza que a prefeita Leriane está esforçando, né, para que tudo dê certo, ainda tem as falhas. Hoje eu fiquei triste, né, de ver um paciente falar que está na hemodiálise e ele ficou lá das 2h30, que ele terminou às 4h, e ficou até às 8h30 esperando. E lá no hospital escola fecha tudo, então é muito difícil. Esse requerimento do Gerry é essencial, né? Que a gente que tem as pessoas que precisam, às vezes a gente tem mais condição de levar ou buscar num carro, mas eu fiquei muito triste hoje de ouvir isso, né? Que a pessoa, quando sai da hemodiálise, ele sai tonto, né? Eu já pedi aqui também um apoio para o pessoal que faz o tratamento de câncer, que tem que ter uma assistência especial. Então, esse requerimento dele é essencial e precisa que a gente vote, e precisa que a gente apoie, porque é uma coisa que as pessoas não têm noção, né? Às vezes, hoje, não tem ninguém doente na nossa família, mas daqui a pouco tem, né? E ele passou por isso, ele sabe o que ele está falando. E a gente que está aí no meio do pessoal que faz esses tratamentos, a gente sabe do que a gente fala. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Charles. Então, é um projeto muito bacana mesmo, viu, Gerry? Parabéns aí pela ideia, pela narrativa. Alguns municípios, inclusive, já fazem uso aí dessas casas de apoio. Provavelmente você deve ter talvez até ido até casas e tudo mais. Eu me coloco à disposição aí de você, né, do executivo, para poder visitar, ver essas casas, no que tiver ao meu alcance, tá? Para a gente poder engatilhar essa ideia. A Delta precisa muito, nós temos aí uma ociosidade muito grande. Também falando de inviabilização de gastos também, eu tenho certeza que vai reduzir o transtorno e tudo mais. O paciente consegue, para quem ainda não entendeu, está assistindo, e o paciente consegue ficar lá na casa, acomodado, com assistência social, com toda assistência pertinente ao almoço, café da manhã e tudo mais, aguardar, de repente, fica ali de fora no hospital, ou dentre outros, e a prefeitura tem a condição de fazer toda a logística desses pacientes com profissionais lá e tudo mais, dando esse recurso, esse benefício para as pessoas que realmente precisam, na verdade, para todos os moradores do município, né? E fazendo uma coisa aí mais humana, né? Porque existe mesmo muitos pacientes que, talvez, além de não ter a condição de ir, mas às vezes a gente oferece essa condição de estar indo para Uberaba, a gente resolve ali um problema e acaba que lá existe outro. Eu sei que o município talvez não consiga ali acolher tudo, mas é uma condição de avanço mesmo, uma questão humana mesmo. Então, parabéns mais uma vez, e eu tenho certeza que a nossa prefeita vai atender essa demanda que ela já teve aqui, ela está lá agora todos os dias, e isso chega para ela também, com certeza. Ô, presidente. Com a palavra, o vereador Gerry. Sem contar, o vereador Charles, que ninguém tem dinheiro todo no final do mês. Muitas vezes eu falo que eu trabalhei na área, muita gente não tinha o que comer de manhã cedo lá. Deu muitas mães, já de marmita para gestante, que não tinha nada de comer. Larguei de comer, Terezinha largou de comer, ela deu marmita. Você entendeu? Então, chega um final de semana, você vai ligar para alguém.
Ninguém atende, assim. Você tem seu lazer, você tem o seu, talvez está no lazer, ninguém vai esperar. Entendeu? Porque é a casa de apoio. A mãe vai com a criança, chega o consultor 2 horas da manhã, liga, vai ter um carro com motorista, vai lá pegar no UPA. Se for 3 horas da manhã, não precisa trazer na Delta. Se a pessoa for trabalhar, traga. Se não for trabalhar, vai para casa de apoio, dá um leite, dá um banho na criança. A mãe acaba de amanhecer, a van for de manhã cedo levar o paciente, o pessoal vem na van tomar café da manhã. É para isso. Quando tem uma pessoa está internada, entendeu? Igual o nosso amigo mesmo, Edilson, estava internado, tinha muita gente, não tinha lugar de tomar banho, nem que tomar um banho no hospital. Ia para a casa de apoio, tomava o seu banho, jantava, depois retornava para o hospital. Eu acho que é um momento bom de pensar, entendeu? A hora é agora, entendeu? Não estou falando do meu projeto, pode ser o projeto de nós 9. A questão é fazer para o povo. Não estou falando do meu projeto, estou falando do projeto dos 9 vereadores. Não estou falando só de mim, estou falando, nós estamos aqui para fazer para a população. Então, que faça, que seja o nome de 9. Eu quero é que faça, entendeu? Que aprova. Entendeu? Independente de quem que é. Põe o nome dos 9 vereadores. É isso aí. Muito obrigado por todos aí. E, Charles, muito obrigado por você ter lido meu requerimento. Presidente. Com a palavra, o vereador Wesley. Eu também gostaria de parabenizar, Jair, você pelo requerimento, né? Um requerimento de muita importância humana. A gente vê que realmente o pessoal vai até a cidade de Uberaba, às vezes não tem condição. E hoje já tem algumas casas de apoio, tem naquela rua Santo Antônio, ali na Rua da Cruz, tem algumas casas de apoio lá de outros municípios. Acredito que você também já deve ter visto que realmente atende os anseios da população, tendo em vista que muita gente vai para lá e precisa, né, precisa mesmo tomar banho, às vezes que fica no hospital. Tem gente que fica no hospital 12 horas, 24 horas, porque não tem que ficar de acompanhante lá na cidade. Então, eu parabenizo você pelo requerimento e retorno a palavra ao presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu costumo dizer que a fome não espera, né? Quem está doente também tem que ser atendido. Então, parabéns, vereador. Aqui nós temos praticamente 16 requerimentos. Eu faço questão, se assim os nobres permitir, de estar assinando com todos vocês também. E no que depender da gente também, eu estou pronto para estar colaborando, estar cobrando também. Então, em votação, o requerimento 047/2025 do vereador Gerri. Quem concorda com o requerimento permaneça como está. Quem não concorda se levanta. Aprovado por unanimidade. Último requerimento. Requerimento 048/2025 da vereadora Karina. Presidente. Com a palavra, vereadora Karina. A vereadora que subscreve propõe que seja observada as normas regimentais, seja oficiada pela senhora prefeita municipal da forma regimental, ouvindo-se o plenário, para que providencie a instalação de energia de baixa tensão na Rua 4, na Chácara dos Lagos. Eu acho que o vereador Júlio deu uma esclarecida com bastante clareza para a nossa população sobre o que vem acontecendo com a nossa energia aqui na nossa cidade. Então, lá nessa rua aqui, já é uma reclamação dos moradores antiga sobre a tensão que só tem a alta. Gostaria de parabenizar pela explicação, porque a gente é bastante leigo com isso. E a gente vai lutar, né, para que seja resolvida a questão da CEMIG aqui na nossa cidade. Retorno a palavra. Obrigado, vereador. Então, em votação, requerimento 048/2025. Quem concorda com o requerimento permaneça como está. Quem não concorda se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 048/2025 de autoria da vereadora Karina. Presidente. Com a palavra, a vereadora Karina. A gente não colocou como requerimento, mas hoje eu, Charles e o Guilherme tivemos na Secretaria de Saúde, no grupo A Voz do Povo, aí a reclamação de falta de medicamento. A gente foi conversar com a secretária para saber o que está acontecendo. Ela explicou para a gente, né? Ela falou que já foi solicitada, essas medicações já vão chegar, e também gostaria de convidar a Janaína, né, através aqui dessa reunião, para vir dar uma explicação com bastante clareza para a população, porque ela mostrar para a gente como que ela pegou a situação da saúde, porque as pessoas estão falando, mas ninguém sabe a real que está acontecendo lá dentro da secretaria. E também gostaria de parabenizar a Janaína pelo trabalho que ela vem fazendo no nosso município, e convido ela para que venha na próxima reunião dar uma explicação para a população com mais clareza.
Obrigado, vereadora. Antes da gente ir para a terceira parte aqui também, hoje eu tive visitando também algumas unidades aí, passei nos ESFs aí também, né, para a gente estar conversando com a população, com os servidores também. Eu, assim, em parte eu fiquei muito feliz porque, né, foi bastante elogios ali na questão dos atendimentos, né, das unidades. Eu acho que falta muita coisa para estar melhorando, eu acho que a gente está no início aí e vai dar tudo certo. Eu queria também, né, deixar aqui um adentro, foi até uma reivindicação. O que acontece? Às vezes a pessoa chega ali na farmácia popular e às vezes tem bastante pessoas, né? Eu acho que ali também teria que, pelo menos provisoriamente, colocar uma tenda ali do lado de fora também. Mas às vezes a pessoa fica ali por 20, 30 minutos e quando chega lá no atendimento lá dentro, fala que está em falta de medicação. Então, acho que assim, poderia, né, fazer um filtro ali, pelo menos está uma pessoa, está passando na fila, né, está perguntando, está vendo a receita, para ver se realmente a medicação está disponível, né, e está explicando, olha, não tem previsão de chegada, né, então, assim, é uma questão de sugestão também. Uma palavra, vereador Charles. Uma outra questão também que eu até notei aqui, que a gente não poderia deixar de passar despercebido, que eu entendo que também é um avanço para o município, a gente está aqui para cobrar, né, para também parabenizar. A prefeita aí até inclusive publicou nas redes sociais aí, prefeita Leiriane, sobre a extensão da rede de água e esgoto da Rua 14, ali próximo, nas proximidades ao Country Club, tá? Em pouco tempo de mandato aí já fazendo algo que é tão esperado por aquela comunidade que ele reside, tá bom? Um trabalho bacana, e fico muito contente de ver essas coisas acontecendo, né? Ainda mais quando as pessoas, próprios moradores, falam que a gente esperou não sei quantos anos, desde quando eu espero isso aqui, e ver isso acontecendo é um passo. Então, cada passo a gente está ali para cobrar também, né, mas reconhecer, né, e parabéns, prefeita, parabéns à equipe aí de água, de esgoto, todos os envolvidos, todos os servidores aí. Obrigado, vereador, e quero agradecer aqui a todos os vereadores aqui presentes, né, sem distinção nenhuma, e falar para vocês que o compromisso que a gente fez ali, né, com as mães, com as famílias atípicas ali, está de pé, né? Eu quero agradecer aqui o corpo administrativo dessa casa, já fez alguns levantamentos aí do que provavelmente, né, a gente pode estar trabalhando na questão financeira. Então, dentro em breve, a gente deve abrir ali a terceira etapa para, né, estar concluindo a nova sede da Câmara Municipal. E essa semana fiz o convite, a Denise esteve aqui, mas eu fiz questão, mandei mensagem para a Leiriane, cobrei dela, para estar voltando aqui, tanto a Leiriane, a secretária de obras também, Denise, né, e eu vou estar repassando para vocês o dia, o horário, que em contrapartida, né, a questão da sessão aí de conceder para a prefeitura com aquele compromisso, né, e já de antemão tá vendo a estrutura, tá planejando já a questão do projeto, a questão chega lá na frente, a gente entrega, aí demora 6 meses para fazer um projeto, depois mais 6 para licitação e acabou o nosso mandato e não utiliza. Então, vamos ceder, vamos entregar, se você estiver de acordo, se o projeto estiver pronto, tá? Então, é isso. Terceira parte, chamada dos vereadores. Charles Cris Elias da Silva, presente. Denis Cristiano dos Passos. Presente. Fabiano da Silva. Presente. Guilherme Henrique Zanotto. Presente. Isabel de Souza Pereira. Presente. Gerry Adriano da Silva. Presente. Júlio César Gonçalves. Presente. Karina Aparecida Machado da Presente. Silva. Wesley Gustavo Tozarim. Presente. Mas é isso. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 10 de abril de 2025, no plenário Ronaldo Aparecido Elias, da Câmara Municipal de Delta, cito a rua Marica Kodama, número 51, de acordo com o artigo 24, inciso 3 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, público, representantes da imprensa e servidores desta casa. E sob a proteção de Deus, em nome do povo de Delta, encerramos nossos trabalhos. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos.